Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 24, versos 60 e 61. Krishna, a suprema personalidade de Deus, é o título do capítulo. Karmanya parimeyani manasati suresh braihi sahasankarshanas chakre bhagavan madhusudana. Karmani, atividades, aparimeyani, imensuráveis, ilimitadas, manasa api, mesmo por esses planos percebidos na mente, Suraishvarai, pelos controladores do universo, tais como Brahma e Shiva, Saha Sankarshana, com a participação de Sankarshana, Baladeva, Chakre, executou, Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, Madhusudana, o matador do demônio Madhu. A tradução é a seguinte: a suprema personalidade de Deus, Krishna, com a cooperação de Sankarshana, Balarama, executou atividades que ultrapassam a compreensão mental de personalidades, tais como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva. Por exemplo, Krishna providenciou a batalha de Kurukshetra para matar muitos demônios, para que o mundo inteiro ficasse aliviado. A tradução do 61. Para mostrar misericórdia imotivada aos devotos que no futuro nasceriam nesta era de Kali, a suprema personalidade de Deus, Krishna, agiu de tal maneira que pelo simples fato de lembrar-se dele, a pessoa libertar-se-á de toda a lamentação e infelicidade da existência material. Em outras palavras, através de sua ação, ele propiciou que todos os futuros devotos, aceitando as instruções da consciência de Krishna contidas no Bhagavad Gita, pudessem aliviar-se das dores da existência material. Haribol. Significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. As atividades do Senhor, que consistem em salvar os devotos e matar os demônios, Paritranaya Sadhuna Vinashaya Chadushkritam, estão sempre lado a lado. De fato, Krishna aparece para libertar os sadhus ou bhaktas. Porém, matando os demônios, ele também lhes mostra misericórdia, pois todo aquele que é morto por Krishna liberta-se. Quer mate ou proteja, o Senhor é bondoso, tanto para os demônios quanto para os devotos. Hare Krishna. Deixa eu explicar uma coisa a respeito dos versos aqui. O primeiro verso que nós lemos, o 60, tem um colchete, no final, um acréscimo de Srila Prabhupada explicando algo. No primeiro verso ele dá um exemplo. Ele diz o verso original que é assim: a suprema personalidade de Deus, Krishna, com a cooperação de Sankarshana, Balarama, executou atividades que ultrapassam a compreensão mental de personalidades, tais como o Senhor Balarama e o Senhor Shiva. Isso é tudo do verso. Aí Prabhupada acrescenta, por exemplo, Krishna providenciou a batalha de Kurukshetra para matar muitos demônios, para que o mundo inteiro ficasse aliviado. Já é Prabhupada explicando isso. Bhaktivinoda Thakur faz muito isso e não dá uma ênfase como Prabhupada deu aqui de colocar os colchetes. Analisando a estrutura da literatura agora. Assim, então, estou falando como uma análise estrutural desse verso, não é? Como ele está sendo apresentado pelo tradutor, que é Prabhupada. Então, Prabhupada traduziu, mas acrescentou. Bhaktivinoda Thakur, quando faz o Bhagavad Gita, quando comenta o Bhagavad Gita, ele não dá significado à parte, como o Prabhupada dá.
ele simplesmente traduz o verso e no verso ele já põe um significado. Foi mais ou menos o que Prabhupada fez aqui. Só que em Bhaktivinoda Thakur, ele não separa o que é que ele está escrevendo e o que é o verso original da Bhagavad Gita. Ele já dá uma interpretação do texto com as palavras dele, tá bem? E utiliza também as palavras do sânscrito original. Então esse foi o primeiro verso. Prabhupada dá esse exemplo, né? Ele coloca aqui, por exemplo, e dá. Então, como é que a gente vai entender que não é a tradução do texto? Porque Prabhupada está colocando colchetes com sinal de gráfico de língua portuguesa que vai indicar que ali é um destaque, um acréscimo, um suplemento ao texto. Aí no verso seguinte, acontece a mesma coisa. E Prabhupada faz isso, assim, dando uma verdadeira explicação entre colchetes. O verso é assim: para mostrar misericórdia imotivada aos devotos, que no futuro nasceriam nesta era de Kali, nós, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, agiu de tal maneira que, pelo simples fato de lembrar-se dele, a pessoa libertar-se-á de toda a lamentação e infelicidade da existência material. Aqui está assim. Se eu fosse escrever em português, eu colocaria libertar-se-ia, porque está dizendo, agiu de tal maneira no passado, que pelo simples fato de lembrar-se dele, a pessoa libertar-se-ia. E aqui está dizendo libertar-se-á. Tem alguma característica da língua portuguesa, o tradutor para o português colocou dessa maneira. Aí vem o colchete, que diz assim: em outras palavras, através de sua ação, que já é Prabhupada explicando. Em outras palavras, através de sua ação, ele, Krishna, propiciou que todos os devotos do futuro, todos os futuros devotos, aceitando as instruções da consciência de Krishna contidas no Bhagavad Gita, pudessem aliviar-se das dores da existência material. Então, quando nós vemos as pessoas nessa era sofrendo das dores da existência material, nós podemos lembrar disso, que Krishna já veio com o propósito de criar uma situação na era de Kali que simplesmente por se libertar dele, a pessoa possa se livrar das dores da existência material. As dores da existência material são classificadas em 3 kleshas: Adhyatmika Klesha, Adibhautika Klesha e Adidaivika Klesha. Adhyatmika Klesha são as misérias causadas pela própria mente da gente, pelo próprio corpo da gente. Essas são as misérias, as exigências da mente, né? A mente quer dominar tudo, ela quer dominar a inteligência da gente. Ela não quer consultar tudo que a gente já aprendeu, ela quer fazer simplesmente planos para ela e os sentidos resolverem tudo. Não precisa consultar a inteligência. Ela quer resolver tudo dessa maneira. A mente é assim, atrevida mesmo. Por isso, às vezes, ela funciona como amigo. Quando ela consegue se organizar, ela funciona como amigo. E quando ela não consegue se organizar bem, planejar bem, ela funciona exatamente como inimigo que nos leva para o precipício, e para nos atirar do precipício para o sofrimento. Então, é Adhyatmika Klesha, as misérias da existência material. Outro tipo de miséria da existência material são Adibhautika Klesha. Báltica se refere aos Buddhas. Buddhas são todas as entidades vivas. Nós temos no nosso vocabulário limitado, para nós, Buddha é sempre fantasma. Então, cuidado com os Buddhas, cuidado com os Buddhas. Os devotos falam assim com medo mesmo. Mas Buddha significa todas as entidades viventes dentro desse mundo. Então, a Adibhautika são as misérias causadas por todas as entidades vivas. Pode ser o assaltante, ser humano, o assassino, ser humano, o psicopata, maníaco, de todo tipo de mania, que nos agride, nos assedia e nos agride. E pode ser um simples pernilongo.
não é? Um simples pernilongo, um simples mosquito, ou pode ser até algum germe patogênico que a gente nem consiga enxergar, porque o mosquito a gente ainda consegue. Mas se um germe entra pela palma de nossas mãos, pelas plantas dos pés, pela separação entre a unha e o leito da unha, pelos olhos, pela boca, pelo nariz, qualquer orifício do corpo, pela pele, e um germe entra assim, se instala dentro de nós e cria uma doença. Isso também é Adubautica klesha. E depois vem Adidaivika klesha. Adidaivika klesha são as misérias causadas pelas interações da natureza material. As interações de Prakriti, a natureza material, não são independentes. Elas acontecem através de comandantes. Há pessoas interessadas que estão comandando. Não comandam assim o tempo inteiro trabalhando, não. Comandam com seus agentes. E a própria natureza material oferece para os que comandam ela, os semideuses, oferece facilidade para o seu comando. Elas têm ciclos. Os ciclos das estações do ano, por exemplo. Primavera, verão, outono e inverno. Então, esse ciclo de estações promovem diferentes facilidades para o mundo ou, às vezes, diferentes desastres para o mundo. Então, os semideuses não estão ocupados trabalhando como um gerente de uma indústria, um chefe de serviço, chefe de seção de alguma indústria. Eles não trabalham dessa maneira, eles trabalham mais ou menos como Krishna. Krishna deixa com eles, ele deixa com outra equipe, a outra equipe vai lá e faz o que tem que fazer. Eles trabalham assim, mas a decisão é deles. E às vezes eles ficam meio zangados com o que está acontecendo por aqui e deixa rolar uma situação muito desagradável para as entidades vivas. Além disso, existe Maya, a energia material, que funcionando através da combinação dos 3 modos da natureza material, que são especificamente estudados na Bhagavad Gita, no 14º capítulo, através da interação dos 3 modos da natureza material, faz com que toda essa natureza material gire ciclicamente e produza todos os efeitos de suas ações. Cada ação vai ter uma reação correspondente e que vai prender a pessoa a este mundo material. Então, Maya também funciona dessa maneira. Os semideuses também sabem como Maya funciona. Eles trabalham também respeitando o papel da ilusão material dentro deste mundo. Então, nós não estamos livres, independentes, como um devoto ou uma pessoa com pouco conhecimento pode pensar. E pode pensar, a minha liberdade, agora sou um adolescente, meu corpo está plenamente pronto para o desfrute material, para o trabalho, para adquirir conhecimento, eu estou maduro, meu corpo está inteiramente maduro, eu posso fazer o que eu fizer, eu sou livre, viva a liberdade. E assim eles pensam dessa maneira, mas eles não levam em conta a natureza material dirigida por Maya. Eles não levam em conta que os 3 modos da natureza material se misturam entre si e produzem nuances difíceis de identificar o que são bondade, paixão e ignorância. Nós nunca somos muito capazes de identificar isso facilmente. É preciso estudar os livros e compreender os alimentos que estão no modo da bondade, da paixão, da ignorância, compreender as atividades, a felicidade que está na bondade, paixão e ignorância, compreender essas diferentes categorias filosóficas que regem as reflexões humanas. Elas levam os seres humanos a refletir exatamente sobre tudo isso. Mas tudo que nós refletimos dentro da natureza material estão
está dirigido pelos modos da natureza material, está dirigido por Maya, a ilusão material. Isso porque Krishna já deixou com Maya o funcionamento, porque em última análise, Krishna é Sarva Karana Karana, ele é a causa original de todas as causas. Por isso não deve haver lamentação, queixa, revolta, nada disso é necessário. É necessário, sim, reflexões muito profundas para compreender sua própria identidade como parte integrante de Krishna, como Ishvara, a pessoa suprema, e render-se a ele. E quando vem uma situação incontrolável, uma situação que foge da nossa capacidade intelectual de resolver, da nossa capacidade mental, da nossa capacidade sensorial, da nossa experiência de vida, quando foge de tudo isso, Hare Krishna. Krishna Sarva Karana Karana. Ele é o controlador de tudo. Está nas mãos de Krishna. Então, essa compreensão filosófica nos leva não a nos acomodar com o nosso karma. Não é isso. Nós somos acusados disso. Nós somos acusados de fatalistas por alguns filósofos. Eles dizem que essa teoria do karma nós utilizamos para vivermos comodamente desse mundo, ou acomodadamente dentro desse mundo. Eles dizem que nós aceitamos e não somos proativos, não lutamos pelo nosso desenvolvimento. E às vezes é verdade. Às vezes muitos devotos se aproveitam do conceito de que Krishna é o controlador supremo, que muito antes dele fazer tudo o que ele pode fazer para satisfazer ou para resolver o assunto conforme sua capacidade de pensar e de decidir, ele relaxa e diz, está nas mãos de Krishna. Mas e Krishna agora virou o nosso servo? Krishna virou o nosso servo que tem que resolver os nossos problemas? Nunca vai acontecer isso. Nunca vai acontecer. Krishna é o nosso Senhor. Ele nos deu inteligência. Ele nos deu mente. Ele nos deu sentidos. Ele nos deu visão de mundos. Então, o que precisamos é melhorar a nossa visão de mundo e nos render a Krishna, aceitando Krishna como uma pessoa suprema. E antes de dizer está nas mãos de Krishna, temos que fazer tudo o que está em nossas mãos. Tudo que está de acordo com o que nós estudamos nos livros, de acordo com o que dizem os acharyas, de acordo com o que os acharyas viveram, caminharam passo a passo, de acordo com o Sadhu Sangha, de acordo com o Shastra, de acordo com o mestre espiritual. Depois de consultarmos tudo isso, aí podemos dizer, sim, então está nas mãos de Krishna. Muitas vezes, pessoas querem nos ajudar, se aproximam de nós para nos ajudar, para nos fazer pensar, para nos fazer refletir, e nós interrompemos o pensamento da pessoa para dizer, está nas mãos de Krishna, vamos ver o que Krishna quer. É como se estivesse dizendo para outra pessoa, cala a boca, eu não quero ouvir você. Eu não quero, é como dizer isso, cala a boca, eu não quero ouvir você. A pessoa simplesmente diz, está nas mãos de Krishna, vamos ver o que Krishna quer. Nem consegue refletir sozinha, nem consegue dialogar com alguém sobre um problema material que está sob a nossa capacidade de resolver. Então nós somos pessoas ativas, proativas, nós temos poder de decisão nesse mundo, ainda que limitados. Mas nós temos que viver a nossa independência, o nosso pequeno grau de independência, fazendo escolhas de acordo com Guru Shastra Sadhu, de acordo com a nossa inteligência, de acordo com a nossa capacidade criativa de encontrar soluções para os problemas, de acordo com a nossa capacidade de trabalhar com os nossos sentidos. Nós não somos tão inativos ou não somos tão rendidos que Krishna agora vai conduzir a nossa vida, nos tirando completamente da influência dos modos da natureza material. Krishna quer que a gente fique muito forte. Tem até um exemplo do mundo que se diz por aí. Uma pessoa vê uma larva de borboleta dentro do seu processo de metamorfose, de larva
para a borboleta. E ela então cria um casulo onde a larva se restringe, não come, simplesmente fica ali respirando pouquíssimo, a circulação e tudo mais nela é muito pouco, e ela está trabalhando para modificar o seu corpo, com tudo que ela comeu antes, todas as energias que ela guardou antes, e com toda a sua genética, ela está criando um novo corpo ali. Aí ela vai, até que chega um momento que ela começa a se libertar. Aí vem o homem, o ser humano, e olha e vê, pobre borboletinha, ela está aqui lutando para sair, eu vou ajudar. Aí pega um palitinho e começa a afrouxar as partes que estão prendendo, sabendo que ela está dentro lutando e não consegue abrir, aí ele vai lá e cuidadosamente e tenta abrir. E vai abrindo, e ela vai saindo. E ela sai, só que ela sai fraca. Ela não fez o exercício suficiente para ficar forte. E, como a gente sabe, esse mundo é Marte é louca. Marte é louca, ou Mrityu louca, significa o mundo da morte. Aqui existe uma escala de predadores esperando os mais fracos, porque é a lei da selva, onde o mais forte ganha. Esse o mundo de Maia é assim. Então, rapidamente, a borboleta vai precisar fugir de algum predador. E quando ela quiser bater asa, vai faltar a força que ela podia ter adquirido exatamente naquele momento que ela estava malhando para poder romper a cobertura do casulo dela. Né? Tá? Esse é um exemplo um exemplo grosseiro, que não é dado das Escrituras, mas que se aplica a que nós somos ativos e precisamos treinar nossa inteligência com conhecimento espiritual. Nós precisamos praticar o processo e ficar muito forte espiritualmente. Praticar o celibato, praticar a não violência, praticar a pureza, praticar a austeridade, praticar a veracidade. Nós precisamos praticar os princípios éticos do nosso movimento para fortalecer o nosso caráter, para podermos viver nesse mundo nos protegendo de Maia e protegendo algumas outras pessoas de Maia. Imagine o que é constituir uma família, a maravilha que é constituir uma família e poder interatuar com o parceiro ou a parceira em cooperação forte o suficiente para os dois juntos vencerem as dificuldades da vida, de sobrevivência, dificuldade de conseguir alimento nesse mundo. É duríssimo conseguir alimentos nesse mundo. Porque no mundo urbano, precisa de dinheiro. No mundo rural, precisa selecionar semente, plantar, cuidar das pragas, aguar, proteger do sol, ver a planta crescer, ficar adulta, madura, ter tudo adequado para poder produzir. Depois que produzir, esperar o ponto certo, colher e então preparar aquele alimento, oferecer a Krishna e comer. É muito duro viver nesse mundo, conseguindo os alimentos que precisamos para a sobrevivência. Tudo é muito caro ou muito trabalhoso. Então, nós precisamos ser fortes e ter determinação. Não vamos ficar agora sentados simplesmente esperando que Krishna traga, como trouxe para alguns grandes devotos em algum momento, Krishna traga para nós o alimento, como aconteceu com Bilva Mangala Thakura, quando estava indo cego para Vrindavana e se sentou no caminho e apareceu um garoto oferecendo leite para ele. E ele disse, eu estou jejuando. E o menino disse, aqui nessa terra ninguém jejua. Aqui nessa terra ninguém jejua. Eu trouxe o leite de Surabi para você tomar. Tome o leite, fique forte. E ele, cego, não sabia com quem estava falando direito, só sabia que era uma voz de garoto. E ele
quando ele quis, o menino disse, eu tenho muita coisa para fazer. Quando ele quis se aproximar para pegar o menino fugiu e disse, sinto muito, mas eu tenho muita coisa para fazer, eu tomo conta dos bezerros de meu pai e eu preciso ir, porque senão eles vão se perder na floresta. E aí ele fica desesperado e ele diz a célebre poesia, né? Sim, eu sei quem você é, Gopal, mas você pode fugir dos meus braços, mas você não pode fugir do meu coração. E aí ele entra em Vrindavana com esse estado de espírito, que Krishna está dentro do coração. Então, assim, nós somos capazes de nos proteger, de nos alimentar, de sobreviver nesse mundo, de trabalhar tão duro o suficiente para nos manter e para manter nossas famílias, nossos filhos. Podemos ter vários filhos se quisermos e trabalharmos para sustentar esses filhos, trabalharmos muito duro para sustentarmos esses filhos, mas nós precisamos ser fortes e ter conhecimento, ter visão de mundo, a visão adequada do mundo. Nós podemos fazer isso, mas nós precisamos estar treinados nisso. Por isso devemos nos aproximar dos devotos, conviver com os devotos, aprender dos devotos, que são os sadhus. Precisamos estudar o Shastra, as escrituras, e precisamos aceitar o mestre espiritual e nos render a ele para que ele nos guie nos momentos de grande dificuldade. Hare Krishna. Alguma pergunta? Deixa eu uma perguntinha. Sobre os 3 modos que o senhor falou, né? A gente não pode controlar esses 3 modos, né, que vem de fora, mas a gente pode controlar a nossa atitude em relação a isso? Sim, nós não podemos eliminar os 3 modos, mas nós podemos transcender os 3 modos. Ontem nós estudamos o capítulo 14 e Arjuna, no verso 21, faz 3 perguntas a Krishna. E uma delas é como transcender. Quem lembra da resposta? Um detalhe, eu mandei para vocês o estudo desse verso, dos versos 22 a 25, separadamente. Eu separei os versos que no Bhagavad Gita estão juntos, eu já separei e mandei para o Balai por internet. Então, o Balai vai dar para vocês, pode mandar por internet, vocês entram simplesmente para isso, estudam, os versos já estão separados, de 22 a 25, todos eles estão separados o português. E eu usei um parênteses no verso 25 para explicar, para a tradução ficar mais clara, porque como os versos estão juntos, esses versos discorrem num português que, se não colocar um antepositivo aí, não vai ficar muito claro. Eu coloquei entre parênteses, como o Prabhupada colocou aqui em colchete uma explicação, eu coloquei entre parênteses que a pessoa deve ser equânime. Então, isso está escrito entre parênteses, não faz parte do verso 25, faz parte do verso 22. Eu retirei do 22 para o 25. Então está lá, vocês podem fazer esse estudo já, mas tem a resposta. Qual é a resposta para Gokula Priya? Como é que se transcende os 3 modos da natureza? Praticando serviço devocional? Claro que sim, não precisa perguntar, né? Responder. Praticando serviço devocional. E isso que é o tema de hoje mesmo. O tema de hoje é exatamente esse. Que Krishna fez de tal modo a sua lila neste mundo, que só por lembrar dos passatempos dele, a pessoa pode se purificar. Então, através da prática do serviço devocional, a pessoa pode transcender. Os modos vão estar sempre presentes, porque fazem parte da natureza material, fazem parte dessa prakriti. Aqui, nós estamos vendo agora, nós estamos num verão atípico aqui, com chuva e sol o tempo inteiro. E vocês estão vendo a loucura dos devotos o tempo inteiro passando a máquina para baixar a grama, para baixar o mato. Mas nós também estamos caminhando pelos caminhos e vendo que estamos molhando nossa roupa, molhando nosso sapato, tudo porque não dá conta.
O mato está. Então isso é a força da natureza material. E daí vem a tamaguna mesmo. Nasce um monte de plantas com espinho, começa a se entrelaçar, a floresta fica impenetrável. E lá tudo acontece dentro da floresta, impenetrável desse jeito. Se a gente deixar, daqui a pouco está tudo assim. O mato nasce na beirada da casa e vai crescendo, e nasce uma árvore na beirada da casa e estoura o alicerce da casa, a parede racha, o telhado cai. É assim, tudo é decadência dentro desse mundo material para restabelecer a força de Prakriti, que é dominada, que funciona pelos 3 modos da natureza material. Mas para o ser humano viver tem que ser forte, tem que saber, ele tem que tomar a direção da sua vida, da sua família, para poder fazer uma oferenda a Krishna. E essa oferenda se chama serviço devocional. Muito bem respondido. Jonathan sempre responde as perguntas mais difíceis que ninguém sabe. Ele demora, daqui a pouco ele, pode continuar, não tenha vergonha, porque você está indo na linha certa mesmo. Tá bem? Então estudem esses versos, esse tema é muito importante, o tema de hoje do Bhagavata, como sempre é, mas estudamos vendo como é importante, identificando a grande importância de compreender que existem misérias dentro desse mundo material e que nós não podemos simplesmente cruzar os braços e aceitar que elas venham impostas pelas leis da natureza. Nós temos que transcender. E isso nós vamos conseguir através da prática do serviço devocional. Muito obrigado pela atenção de vocês.